Fala pessoas, professor André Lopes aqui e hoje pretendo trazer um tema que está aí bombando nas redes sociais, que está bombando na internet, né? Nos trend topics das redes sociais, aí é um dos assuntos mais discutidos. Os significados, os possíveis significados, interpretações, ressignificações que nós temos sobre o golpe civil-militar acontecido no dia 1º de abril de 1964. Dia 1º de abril, isso mesmo, você não ouviu errado, né? O golpe em si, ele começa na madrugada do dia 1º de abril. Embora nós tivéssemos algumas negociações acontecendo entre governadores, comandantes do exército, senadores, deputados, essas negociações tenham acontecido entre ali o dia 13 de março até o dia 31, né? Não há dúvida que a operação para derrubar o presidente João Goulart em 1964, ela começa na madrugada do dia 1º de abril, quando tropas saem de Minas Gerais rumo a Brasília para prender o presidente da República, né? E assim quebrar a ordem institucional. Por isso golpe, né? Porque quebra a ordem institucional. Claro que há N outras releituras e eu quero falar justamente sobre esse tema, se essas releituras são cabíveis, se elas são apenas releituras levianas, enfim, a gente vai fazer aqui alguns comentários a respeito do tema. Me sinto até meio constrangido em alguns momentos, porque há algum tempo atrás eu estaria falando do óbvio, né? Eu estaria falando de algo bastante simples, né? Não havia dúvida até então que o Brasil assistiu a um golpe de Estado em 1964, mas de uns tempos para cá a apropriação do discurso, principalmente nas ciências humanas, em história, né? A apropriação do discurso e consequentemente da interpretação dos eventos históricos tem acontecido para fins políticos e isso tem distorcido um pouco a interpretação a respeito de 64, né? Bom, a gente pode começar inclusive discutindo isso. A história, ela tem método, ela tem processos de validação, enfim, eu não posso tomar opiniões que de repente caibam melhor, mais confortável, né? Opiniões que caibam de maneira mais confortável em determinadas visões que são pautadas em ideologias políticas, em produção de discurso de dominação. Eu não posso pegar essas opiniões e tomá-las como verdadeiras se elas não têm uma fundamentação acadêmica sólida, né? O fato de alguém ter entrado para um curso de história, política, sociologia, filosofia e ter escrito alguma coisa nesse sentido não propriamente valida esses escritos. A academia, ela tem processos que são extremamente rigorosos dentro da história, fontes históricas, hipóteses, as premissas a qual o historiador acaba partindo, enfim, há todo um processo dentro da academia que é extremamente sério, rigoroso, tradicional para a produção do conhecimento de caráter científico. Aqui eu não vou entrar muito no mérito de se história era ou não ciência, se é uma ramificação da literatura, né? Eu aviso aos colegas meus de profissão, às minhas colegas de profissão, que eu não estou aqui para fazer esse debate. Não vou entrar nesse mérito porque ficaria pesado demais, seria uma discussão muito imprópria, eu acho, para o ambiente, né? E também o meu público-alvo são aqui meus alunos e alunas, né, do ensino médio. Então, história tem método, eu não posso sair achando coisas e de repente porque elas me agradam eu vou validá-las como a realidade, ou uma interpretação da realidade, né? Isso não existe, tá? Então, se determinada afirmação, se um determinado escrito, se uma determinada tese, ou seja, se alguma produção acadêmica surge, mas a academia acaba não validando, levantando problemas, então essa tese ela não pode ser tomada como verdade, né? O que vem acontecendo é que nós temos nas redes sociais uma galera que não se preocupa muito com essa validação do que é publicado como verdade, né? Então eles acabam escorregando bastante, fazendo interpretações bastante aleatórias, tendenciosas e não científicas dos fatos. E tem também uma galera que procura fundamentar de maneira acadêmica,
mas que acaba trazendo para a discussão obras que são questionáveis, obras que não têm respaldo da academia, ou seja, autores e publicações que não são tidas como publicações sérias. E esse pessoal acaba pegando esse grupo de intelectuais, de obras, e acaba tomando aquilo como verdade e dessa forma relativizando bastante a interpretação que nós temos sobre acontecimentos como esse de 64, tá? Então fique esperto com isso, é a primeira coisa que a gente deve ter em mente, tá? O discurso acadêmico, validado, ele é importante para nortear, então, uma discussão dentro dos parâmetros da razão, no mínimo, né? No mínimo, tá? Esse é um primeiro problema que devemos levantar. Segundo problema, né? Questões conceituais mesmo que acabam alimentando discursos bastante duvidosos por aí na sociedade, né? Não é golpe, né? Não foi um golpe de Estado. Bom, a definição de golpe de Estado ela pode ser exemplificada com o que aconteceu em 64. Nós tínhamos instituições que faziam o Estado funcionar, né? O legislativo, o judiciário, o executivo e todas as instituições ligadas a esses poderes. Quando se quebra a lógica dessas instituições, nós temos um golpe. É um golpe, quebrou, é um golpe. E esse golpe é onde propriamente, professor? No Estado. Quebramos a lógica de funcionamento do Estado liberal, do Estado democrático de direito. Foi um golpe. Quebramos uma lógica, quebramos uma estrutura presente nesse tipo de Estado. Então, se nós quebramos uma estrutura que é presente num tipo de Estado, então é um golpe de Estado. Não há uma outra palavra para a gente colocar aqui para a gente discutir, é golpe. Então isso é teoria, né? Aqui nós estamos sendo, como eu disse, acadêmicos, né? Estamos trazendo aqui conceitos que já foram amplamente debatidos e aceitos pela comunidade acadêmica, né? Bom, e nessa segunda parte da nossa análise, vamos pensar no conceito de revolução, né? O que aconteceu em 64 não foi uma revolução clássica, aquela revolução que podemos comparar, por exemplo, a processos como a Revolução Francesa ou a Revolução Russa de 1917. Eu vou usar um conceito bastante conhecido na academia, que tem aí também um amplo reconhecimento, que é o conceito de revolução passiva. É um conceito que nos diz sobre grupos políticos que chegam ao poder para dominar essas estruturas de poder, mas sem quebrar os tecidos sociais, né? São grupos que conseguem se apropriar do poder sem trazer consigo demandas revolucionárias que vão modificar estruturas dentro da lógica do capital. Ao contrário, essas revoluções passivas, elas acontecem no sentido de ampliar, digamos, a compactuação com o capitalismo, né? São revoluções que acontecem para preparar o caminho que o capitalismo vai percorrer para poder se consolidar em determinadas sociedades, tá? São revoluções para consolidar transformações rumo ao capitalismo, revoluções passivas, tá? São revoluções que quebram completamente aquela lógica jacobina de revolução clássica, de revolução romântica. Dá para pensar 64 dentro dessa lógica? Alguns historiadores fazem isso, tá? Alguns historiadores têm como referência esse conceito, tá? Então, é bem distante do conceito de revolução clássica que nós temos. É por isso que devemos tomar muito cuidado com palavras com essa maleabilidade toda, né? O conceito de revolução é bem maleável, ele cabe em muito lugar. Devemos sempre nos perguntar que tipo de revolução é essa a que esse texto, a que esse contexto se refere, né? 64, se a gente fizer um esforçozinho, dá para encaixar dentro ali do conceito de revolução passiva que vem da obra gramsciana, beleza? Super aceito na academia para poder falar de processos assim, tá bom? Professor, então nós tivemos um grupo conservador ligado ao capital, tomando o poder no momento em que era uma demanda urgente do capital barrar um processo de reformas. É isso, basicamente. Se a gente não entende o golpe de 64 a partir dessa lógica, da lógica econômica,
vai ficar difícil fundamentar o golpe. Por que um golpe de Estado a essa altura do campeonato? Por que quebrar a institucionalidade? Por que colocar os militares no poder? Para garantir a manutenção de adaptação do Brasil a um capitalismo dependente. O programa de João Goulart era um programa reformista, não comunista. Por favor, esse é um dos equívocos interneteiros de rede social aí mais comuns. Salvamos o Brasil do comunismo em 64. Meu Deus, que coisa mais surreal, nada a ver. O presidente João Goulart, ele vem de um grupo político conservador, o PTB. Ele vem da tradição varguista. Você consegue imaginar Getúlio Vargas um comunista? Brincadeira, né? João Goulart tinha um diálogo aberto com camadas populares, é verdade, com ligas camponesas, sindicatos urbanos, com o movimento estudantil, sim, havia esse diálogo. Agora, o fato de João Goulart dialogar com essas camadas populares não o faz partidário das ideias dessas instituições, desses grupos. O diálogo é uma coisa, né? Ser partidário desses grupos é outra bem diferente. Como o Brasil vivia momentos de instabilidade política, João Goulart já sentia ali que estava balançando desde o golpe parlamentar de 61, né? Então João Goulart procurava apoio em camadas que pudessem ali estar com ele no momento mais incisivo dos golpistas, né? No dia 13 de março de 64, João Goulart fez um discurso bem inflamado na Central do Brasil, chamando as camadas populares a apoiá-lo e anunciando as pretensões golpistas da galera ligada ao capital internacional, os incomodados com o projeto reformista nacionalista de João Goulart. Não comunista. Nacionalismo é bem a retomada de algumas propostas dos tempos do varguismo. Agora, o capital internacional não estava mais a fim de comprar esse nacionalismo. O capital internacional já tinha muito claro que eles precisavam agora de um direcionamento muito mais liberal para o Estado brasileiro, para que eles pudessem vir para cá com maior tranquilidade. E João Goulart não dava essa tranquilidade. O projeto das reformas de base era um projeto reformista profundo. Um projeto de reforma agrária, moderada, liberal, não comunista, longe de ser comunista. Não se falava em expropriar a terra do proprietário, né? Não se falava disso. Um projeto de reforma bancária, também profundo, mas não se falava em expropriar o capital bancário. Então não é socialismo, não é comunismo. Falava-se em fortalecer o ensino superior no Brasil, mas não é para a gente criar a universidade, que é o reduto da esquerda. Não. Na verdade, qualquer país que sonhe com desenvolvimento técnico-científico e que sonhe em ser autônomo nessa área, precisa de boas universidades. E havia um programa muito coerente de João Goulart para isso. Enfim, se nós pegarmos os principais pontos da reforma de base apresentada pelo João Goulart em 63, nós vamos perceber que está longe de ser comunista. É um programa liberal clássico, né? Claro que é um programa que dialoga com demandas populares, porque João Goulart precisava desse diálogo, precisava se fazer presente entre essas camadas para ter apoio político, já que ele estava sentindo o cheirinho de golpe ali no ar, né? Então, quando a gente entende o golpe civil-militar de 64 nessa perspectiva econômica, nessa composição de classes sociais se arranjando para barrar, para represar esse reformismo de João Goulart, quando a gente parte dessa perspectiva, o golpe fica mais, digamos assim, fica mais inteligível, né? A gente consegue entender melhor as razões do golpe de Estado, tá? A UDN, o partido que representava os grandes capitalistas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, tinha um diálogo muito estreito com o governo dos Estados Unidos da América. Havia um aceno positivo da Casa Branca, Washington, a uma pretensão golpista no Brasil. Setores militares já tradicionalmente envolvidos na política no Brasil, o Werneck Sodré, que é um grande autor, um grande historiador brasileiro, já falou muito desse tema, né, como os militares são envolvidos em política no Brasil. Então havia já uma ala sensível, enorme, né, do exército, sensível a esses apelos do capital, uma ala bem liberal, né,
próxima à UDN, setores da sociedade civil que se horrorizavam com a proximidade de João Goulart a setores populares, né? Principalmente com movimentos ligados a trabalhadores do campo e da cidade. Então, setores da sociedade civil enxergavam nisso comunismo, né? E começaram então a apelar para um discurso completamente lunático, ligando o presidente da República, um estancieiro, um proprietário rural do PTB, ao comunismo. Cara, que viagem! Então, dessa forma, esses setores conservadores, o apoio também da Igreja Católica Apostólica Romana através da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é uma das apoiadoras do golpe, a grande imprensa preocupada com a guinada nacionalista, com o aspecto popular do governo João Goulart, né? João Goulart era um político popular. Veja que aqui eu não gosto muito de usar o termo populista, eu não me sinto muito à vontade usando populista fora do Getúlio, tá? É claro que isso também é uma discussão acadêmica que eu não quero aqui trazer, eu não acho que o momento seja lá muito próprio para isso. Mas enfim, todos esses setores bem insatisfeitos com esse ímpeto de reforma do João Goulart acabam se articulando para pedir a cabeça do presidente, e a grande sacada, né, a grande tacada da grande imprensa, dos jornais, do rádio, da TV que começava a engatinhar o Brasil nesse momento, né, foi colar ao governo João Goulart uma imagem de esquerdismo, comunismo, que na verdade não se fundamenta, tá? Então o golpe de 64 instala no Brasil uma ditadura, tá? Os militares tomam o poder numa perspectiva de transição de início, né? Castelo Branco, que é um dos grandes articuladores aí do golpe militar, telefona para os governadores, consegue apoio de 20 governadores para a derrubada do presidente da República, e argumenta com eles que seria então um governo de transição ali de aproximadamente 1 ano e meio. Em 65 teríamos eleições livres. Pegadinha, pegadinha dos militares, né? A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? O governador de Goiás, por exemplo, Mauro Borges, ele apoia esse golpe de Estado, né, em 64, tá? Então sabemos pelo primeiro vídeo que foi golpe, sabemos quem deu o golpe e por quê, e agora, né, ditadura. É uma ditadura, professor? Para de exagerar, professor André. Tinha eleição, tinha partido político, Arena, MDB, então não é ditadura? É claro que é ditadura, né? O que é uma ditadura a rigor, dentro de conceitos que nós aceitamos na comunidade acadêmica como conceitos razoáveis, né? Temos censura à livre expressão das ideias? Só temos, né? Temos prisões arbitrárias, suspensão de direitos políticos, nós temos uma quebra da legalidade, a substituição de uma constituição liberal por pressupostos autoritários, temos tudo isso, né? E tudo isso está representado principalmente no episódio do ato institucional número 5, em 68. Foi só a sociedade civil começar a reclamar um pouquinho e os militares resolveram recrudescer as posições e editar um ato institucional em substituição à Constituição e tudo mais, que suspendesse qualquer garantia de direitos individuais. Então, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer lugar da história, algo como o AI-5 é chamado de ditadura, não tem outro nome, tá? É técnico, tá? Quer você goste ou não, é técnico, é uma ditadura a rigor. É claro que há uma argumentação infundada que a partir de 64 não tivemos ditadura, que era um governo constitucional, mas isso na verdade é retórica, né? Retórica para disfarçar o caráter autoritário do governo entre 64 até 85, piorando bem a situação a partir de 68, tá bom? Outro mito que se tem, né, aí nos interneteiros da vida é que a ditadura fez com que o Brasil engatasse um ciclo de desenvolvimento sem igual na história e que nós caminhávamos a passos de gigantes, né, rumo ao desenvolvimento. É uma outra falácia. Os resultados
econômicos que o Brasil colheu, principalmente no final da década de 70, foram pífios. O que nós tivemos foi o avanço das demandas liberais em vários setores da economia brasileira, principalmente do capital internacional, uma estatização pouco inteligente de setores estratégicos da economia brasileira, digo pouco inteligente porque os recursos foram muito mal aplicados, uma corrupção sem tamanho, é um outro mito que cai a respeito dos governos militares, que são governos honestos, né? Muito pelo contrário, por não termos as informações divulgadas em época, acreditava-se muito nisso, né? Porque esses escândalos não chegavam à grande imprensa, que inclusive era apoiadora dos militares. Hoje, com a pesquisa histórica, com a abertura dos arquivos que a ditadura manteve sob sigilo, nós sabemos que não, né? Nós sabemos que, na verdade, os resultados econômicos, a própria corrupção, tudo isso minou muito os governos dos militares, tá? Escândalos terríveis, superfaturamento, enfim, né? Essa ópera que nós brasileiros conhecemos muito bem. É um outro mito que se tem dos governos entre 64 e 85 e que a historiografia não sustenta, pelo menos não uma historiografia séria, a historiografia com base acadêmica, né? É uma outra grande falácia, tá? Outra falácia que nós temos do regime ditatorial diz respeito também a questão cultural, né? Olha, a ditadura usava da moral para proteger os brasileiros dos ataques das ideias esquerdistas que eram imorais. É uma grande bobagem, tá? É uma grande bobagem, ok? Tome cuidado também com essa formulação, porque nunca a indústria da produção cinematográfica erótica fluiu tanto no Brasil, nunca. Foi o período de maior produção de filmes eróticos no Brasil, né? Não propriamente pornográficos, ok? Tem uma diferença entre filmes eróticos e pornográficos, tá? Ficaram famosas as pornochanchadas, né? Que eram filmes de forte apelo erótico, que eram misturados com humor de gosto muito, muito duvidoso. Na TV, os programas de auditório prosperavam, também trazendo a várias atrações bastante questionáveis, né? Na verdade, a censura ela pegou pesado mesmo nas obras que tinham um caráter mais ideológico, principalmente ligado ao ideário da resistência à ditadura, tá? Uma outra falácia é que, poxa, a ditadura só pegou bandido, professor. Então não tem que ter dó desses caras que morreram, não. Bom, é uma outra questão que nós devemos ficar atentos ao que é estipulado, ao que é determinado, ao que nós temos, né, aí, mundo afora como sendo mais adequado para analisar isso, né? A questão dos direitos humanos, a Carta da ONU, ela determina alguns pontos aí que são próximos do ideário liberal. Então, direitos humanos não é exatamente algo que esquerdistas ligados a movimentos armados defendem. Não é muito bem isso, tá? A ditadura exagerou bastante na repressão a esses grupos, cruzou fronteiras, processou gente sem motivo aparente, prendeu e sumiu com mais de 500 pessoas no Brasil. Os resultados da ditadura nesse sentido são desastrosos, é um outro mito também, tá? Muita gente que não estava envolvida em crimes propriamente ditos foram perseguidos e acabaram tendo suas vidas suprimidas pela ditadura, ok? É isso, galera, eu espero ter contribuído aí para o debate, eu espero ter fomentado esse debate com vocês, ter provocado vocês aí no sentido da pesquisa histórica dentro desse tema tão fascinante, ok? Nada de comemorar o 31 de março ou 1º de abril, ok? É momento de reflexão, galera, valeu? Tchau, tchau, pessoal, tudo de bom para vocês, forte abraço, estou aqui à disposição depois para o debate, tá? Qualquer coisa que vocês queiram levantar, meus alunos, minhas alunas, estaremos disponíveis. Tudo de bom, galera. Valeu, tchau, tchau.